Vamos começar falando do basquete. A equipe feminina de Ponta Grossa, do NBPG, Sub-17, entrou em quadra para 2 partidas nesse final de semana. Na sexta-feira, as meninas do NBPG entraram em quadra para jogar contra Toledo. O time da nossa cidade já havia vencido as adversárias jogando fora de casa. Era o 5º compromisso do time dirigido aí pelo técnico Milos. A equipe foi bastante disputada, bastante equilibrada. Toledo veio reforçada de algumas jogadoras que não atuaram no primeiro turno lá na cidade de Toledo, mas o NBPG, com calma, com tranquilidade, acabou obtendo uma ótima vitória, a segunda vitória dentro do Campeonato Paranaense da categoria Sub-17. O placar final apontou 56-52 para o NBPG, nesse trabalho aí, que inclusive é um trabalho de renovação com o basquete feminino de base aqui da nossa cidade. No sábado, o adversário foi a toda poderosa Foz do Iguaçu, time campeão sul-brasileiro, campeão paranaense, campeão dos Jogos Escolares do Paraná, e acabou não dando para as meninas da nossa cidade, que acabaram sofrendo a sua 4ª derrota dentro da competição. A sequência do Campeonato Paranaense, a equipe de Ponta Grossa tem mais alguns jogos e, obviamente, dentro daquela expectativa do técnico Milos, é que o time volte a obter bons resultados dentro da competição. Quem está conosco aqui nos estúdios da TV Vila Velha é o Milos, que é o técnico da equipe, e também o Paulo Moreira, que é o diretor da equipe do NBPG, da Liga Desportiva de Ponta Grossa. Primeiramente, Milos, boa noite. Bons jogos, bons resultados aí no final de semana, né? Sim, bem, a gente conseguiu cumprir o objetivo aí, que era manter a 4ª colocação e se manter na zona de classificação do campeonato. E daí no sábado a gente enfrentou a forte equipe de Foz do Iguaçu, né? Uma equipe já que vem de um trabalho de 6, 7 anos e tentou dar o melhor, mas teve a ausência de algumas jogadoras também que estavam lesionadas. E daí a gente rodou a equipe, foi um jogo mais complicado, mas a vitória de sexta foi bem importante para se manter vivo no campeonato. Paulo, boa noite em primeiro lugar. Eu não tive a oportunidade de perguntar para você em outras oportunidades que você esteve aqui. Como é que você está vendo esse trabalho aí com essa equipe Sub-17? Um time com uma situação diferente de anos anteriores que representava a nossa cidade. Um time genuinamente sendo a seleção de Ponta Grossa aí, com atletas de várias escolas, inclusive escolas públicas. Como é que você está vendo essa situação aí? Boa noite. Boa noite, Benhur. Na verdade, Benhur, a gente fez uma proposta no início desse ano de trabalhar um grupo que fosse só meninas da cidade e que tivessem condição técnica de estar dentro do grupo e que tivesse condição de se empenhar dentro da nossa proposta, né? Então, evidentemente que devemos ter mais atletas na cidade, mas algumas não se encaixaram no sistema, horários de treino ou por algum outro compromisso particular qualquer. Mas a gente ficou exatamente com o grupo mais interessado em jogar, em treinar, em tentar uma posição aí dentro do basquete paranaense. E é um trabalho novo, isso é que é a vantagem. É uma meninada toda nova, vai jogar os Jogos da Juventude e vamos tentar dar sequência no ano que vem com esse mesmo grupo e renovando para a gente chegar ao que nós tínhamos, que é um time que ele não acabou pelo fato dele ter sido desmanchado. Ele acabou porque as meninas se formaram e cada uma foi exercer sua profissão. Então hoje podem se reunir assim em datas especiais, né, que é o que está acontecendo hoje. Mas esse é um trabalho novo e que a gente tá tentando aí dar uma força para que a gente tenha logo aí um time caseiro, né, um time de prata da casa, né? Não tenho dúvida. Bem, você está acompanhando as imagens aí da partida. Milos, a gente observava no jogo não só a diferença de estatura em relação à equipe de Toledo, o time de Ponta Grossa mais baixo, mas as meninas com a fisionomia de bem novas aí. Você tem pelo que eu vi, pelo menos, você pode confirmar para mim, esse time aí não é sub-17 do NBPG, né? Não, bem, eu tenho um atleta sub-17 que incorpora essa equipe, o restante,
A média de idade é de 15, eu tenho uma jogadora titular que vai fazer 14 anos, ela tem 13 anos ainda, num campeonato sub-17. Agora, não querendo justificar a apresentação, alguma coisa assim, você teve uma dificuldade aí nas últimas semanas, que foi justamente o fato de algumas atletas estarem na fase final dos Jogos Escolares do Paraná. Quer dizer, elas tinham que cumprir, obviamente, esse compromisso aí pelo Colégio Sagrada Família, que é dirigido, inclusive, pela Larissa, né? E você acabou perdendo essa sequência de treinamento. Isso acabou embolando um pouco aí o teu trabalho, né? Sim, com certeza. Foi meio complicado. Assim, elas não fizeram nenhum treino antes dessa partida contra Toledo. Eram 4 atletas que integram a equipe, sendo delas 3 são titulares dentro do elenco. Foi meio complicado, a gente teve uma boa conversa antes do jogo. Elas sentiram um pouco o time, porque o time do colégio é diferente do que elas vêm vivenciando aqui no time do NBPG. Mas daí começou o jogo e foi tudo encaixando e no final deu tudo certo. Bem, você jogou contra Toledo e também contra Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu não dá para falar muito que a diferença o time de Foz do Iguaçu tem várias jogadoras da categoria mesmo, sub-17, e na verdade, a grande potência da atualidade dentro do Paraná. Mas, em relação a Toledo, comparando-se ao jogo do primeiro turno, o que você sentiu? Sentiu melhoras do time da nossa cidade? Como é que você avalia? Então, bem, essa equipe de Toledo não foi o mesmo elenco que eu enfrentei lá no jogo em Toledo. Elas estavam com 2 meninas que estavam integrando a seleção paranaense em treinamento e tinha 2 que estavam viajando, 2 irmãs parece que estavam fora do país e não jogaram lá. E eu não sabia. Daí quando chegou, eu olhei, meu time já é o time mais baixinho do campeonato. Eu olhei mais 4 meninas altas ali, eu falei, poxa, vai dar uma complicada. Mas as meninas mostraram aí a evolução delas, as meninas de Toledo também sentiram a diferença de transição, o jogo coletivo fluiu de outra forma, a defesa delas está mais consistente. E elas provaram para elas mesmas a evolução que elas vêm tendo nesse curto período aí, que foi 45 dias, 60 dias, que foi a outra partida contra o Toledo. A gente pode dizer que esse é o campeonato da busca pela experiência? Com certeza. E teve uma experiência nova, né? Caiu bola de lance livre para empatar o jogo, faltando segundos finais. Elas tiveram personalidade e maturidade, conseguiram converter essas bolas e saírem com a vitória daqui, né? Como é que está a sequência do campeonato? Quais são os próximos jogos do NBPG Sub-17 feminino? Sub-17 a gente se encontra agora classificado na 4ª colocação. Certo. E enfrentando o adversário direto que está em 3º, que é a equipe de Fazenda Rio Grande. Dá para ganhar ou não? A gente vai com tudo para cima. Lá acabou 4 pontos, mas estava um ponto de diferença, a gente errou os 2 lances e foi uma bola de 3 arremessada do meio da quadra que fez com que acabasse 4 pontos. Para a gente pensar em sair em 3º e escapar da forte equipe de Foz do Iguaçu, a gente tem que, no dia 25, agora às 16 horas, ganhar de 5 pontos de diferença aqui dentro de casa. Dia 25, no ginásio Borel do Verné, às 16 horas. Às 16 horas. NBPG e Fazenda Rio Grande. Fazenda Rio Grande. Muito bem. Olha, e o final de semana também teve a abertura do segundo turno do Campeonato Paranaense de Basquete Adulto Masculino. O NBPG pegou o Maringá em casa e se deu bem. O time masculino do NBPG entrou em quadra para cumprir seu 5º compromisso dentro do Campeonato Paranaense de Basquete Adulto Masculino. Praticamente depois de 3 meses, os pontagrossenses voltaram a jogar uma partida no Borel do Verné. O adversário foi Maringá, 5º colocado na competição e com poucas chances de se classificar às finais do campeonato. O time do norte do estado vem sentindo as várias baixas que teve nos últimos meses e joga o Paranaense com uma equipe bem nova. Já o NBPG não podia se importar com a fragilidade do adversário, pois o objetivo é o de trazer as finais do Paranaense para Ponta Grossa pelo 2º ano consecutivo. Por isso mesmo, a equipe de Ponta Grossa foi para cima e já no primeiro quarto vencia por 25-12. Nos 10 minutos seguintes, o time da casa manteve o ritmo e com o placar de 22-11 fechou o primeiro tempo em 47-23. O terceiro quarto foi o mais fraco tecnicamente, mas mesmo assim o NBPG conseguiu ampliar a vantagem e com a parcial de 17-12 entrou para os 10 minutos finais com vantagem de 64-35.
No último quarto, o time de Ponta Grossa jogou solto e com rápidos contra-ataques fez sua maior parcial da partida, 35-13, fechando o confronto em 99-48. O cestinha da partida foi o armador Michel, que anotou 25 pontos. Com o resultado, o NBPG chega à sua 6ª vitória e com 10 pontos ganhos tem a liderança isolada da primeira fase do Campeonato Paranaense. O próximo compromisso está agendado para Ponta Grossa no dia 3 de setembro, contra Campo Mourão, mas a data ainda deverá ser confirmada pela Federação Paranaense de Basquete. Vou fazer uma retificação de cara. O jogo contra Campo Mourão, na verdade, é dia 4 de setembro, às 16 horas, no ginásio Borel do Verné. O Paulo Moreira, que é diretor da Liga Desportiva de Ponta Grossa, acompanhou o jogo, né, todos os lances da partida. Paulo, a equipe do NBPG enfrentou uma Maringá mais frágil, né, talvez a Maringá mais frágil de todos esses anos que a gente tem jogado contra eles. Mas dá para tirar alguma coisa de positivo pelos lados do NBPG dessa partida? Bom, Benhur, na verdade, hoje não existe time frágil, né? Se a gente jogar bem, o diferencial fica maior. Se a gente jogar mal, iguala, quer dizer. Então eu penso assim, nós jogamos lá com eles, ganhamos de 27 pontos lá. Aqui nós estamos jogamos esse final de semana sem 2 jogadores importantes no nosso rodízio de banco, que hoje o basquete tem que ter banco, tem que ter rodízio de banco para poder jogar tudo aquilo que pode, cada equipe sabe disso, e nós ganhamos nesse volume. Nós estamos na nossa casa, nossa quadra, tudo isso aí influi. A equipe de Maringá perdeu, na minha opinião, um jogador-chave que é o Mãozão. O Marcelo é um jogador de seleção brasileira, apesar de ser veterano, mas que eu gostaria de tê-lo no nosso time. Ele já jogou para nós aqui e tal, então, realmente, o que dá para tirar é que a gente tem que manter, todo mundo fala assim, pegou o Maringá, está mais fraco, mas se a gente fala assim, fez 10 pontos, vamos segurar, aí o time sai dos eixos, o time sai da configuração. A gente tem que jogar o que treinou. E a gente treina forte, tem que jogar forte o tempo todo e não sair desse limítrofe, que é jogar aquilo, sabe, tudo muito em cima do que foi treinado. Se a equipe for fraca, nós ganhamos demais. Se a equipe for boa, nós ganhamos de menos. Se a equipe for muito boa, nós vamos jogar igual. Mas se a gente sair fora do nosso padrão, quando chega no outro jogo, tá todo mundo assim, né, o jogo foi fraco. Então a gente não pode sair dessa concentração. O benefício hoje nosso de estar procurando trazer essa equipe, essas finais para cá, é um objetivo que eu estabeleci dentro do grupo. A pontuação, lá na frente, se a gente tiver um tropeço, vai contar. Na hora de fazer aquelas contas que a federação faz lá, que dá mais isso, menos aquilo, que a gente às vezes nem sabe como é que eles fazem bem feito. Então a gente, para evitar dúvidas, vamos ganhar, se puder ganhar bem, vamos ganhar bem. Para garantir que lá na frente, numa divisão de qualquer coisa, não sobe um saldo X que leve a final para outro lugar. Essa é a ideia. Ok. Milos, você que hoje está fazendo 2 funções, aí, né? Você trabalha como assistente e também está atuando, jogou nessa partida. Você entende que aquilo que foi traçado, foi treinado durante a semana, traçado no vestiário antes de começar a partida, foi cumprido dentro de quadra? Eu creio que sim, Benhur. Dentro do que foi traçado, a gente teve a ausência de alguns jogadores que a gente ia treinar uma defesa um pouco diferenciada, mas parte deles estavam aí e o que foi tratado, mesmo com as dificuldades assim, da lesão do Cássio, a ausência nos treinamentos, assim, a gente superou isso aí e no jogo a gente conseguiu encaixar, eles entraram no esquema do que foi trabalhado durante a semana, né? Agora, o que dá para a gente falar de Campo Mourão, próximo adversário? O jogo lá em Campo Mourão foi 30 pontos de diferença, inclusive um número importante e significativo nessa altura do campeonato, que se houver uma decisão por confronto ou de saldo de cestas, aí a equipe de Ponta Grossa acaba sendo beneficiada. Mas Campo Mourão, pelo jeito, vem diferente do primeiro turno, né?
Sim, bem, a gente sabe aí das contratações que eles vêm efetuando também já visando o NBB, né? Eu acho que a equipe que a gente enfrenta é uma nova equipe, o esqueleto é outro, vem 4 caras que fazem a diferença, são jogadores no nível já de NBB e a gente tem que crescer perante essa situação aí, mostrar jogar já com a vantagem que a gente tem, impor nosso ritmo e contar com a torcida aqui dentro de casa. Foi, como eu comentei com o Milos, né, Paulo? Num primeiro momento, ter vencido bem Campo Mourão no primeiro turno, lá em Campo Mourão, se tornou uma situação assim que fundamental, mesmo porque sabia-se que o Emerson viria com outros jogadores para esse segundo turno, né? Na verdade, bem, o Campo Mourão já vem com histórico de ter sempre equipes boas e eles jogaram aí a Liga Ouro, não tiveram sucesso, no finalzinho lá tropeçaram e tal, mas foram convidados e aceitaram o convite e estão montando uma grande equipe, né? Eles estão montando uma grande equipe, é uma equipe de respeito. A equipe que nós enfrentamos lá é uma equipe com jogadores que ficaram da Liga Ouro, mas um ou outro jogador que ele já trouxe antecipadamente, só que agora está chegando aí 3, 4, 5 jogadores, a gente não sabe na verdade quantos, mas eu penso da seguinte forma, na outra pergunta que você me fez, eu quase que respondi exatamente isso. Veja bem, se a gente baixa a bola, porque a equipe outra lá é mais fraca, tá deficiente por causa disso, por causa daquilo, aí quando a gente for enfrentar outra, a gente tem que acelerar, a gente tem que... o que a gente tem que fazer? Então a gente tem que elevar o pessoal a um nível e falar, moçada, o nível é aqui, nós vamos jogar com o Maringá como se a gente jogasse com o Campo Mourão no seu ápice. Vamos jogar com Londrina da mesma forma. Vamos jogar com o Círculo Militar da mesma forma. Por quê? Porque senão, se amolecer, depois não levanta. Aí o tropeço pode ser grande e a gente pode não conseguir o nosso objetivo. Depois que conseguir o objetivo, então a gente pode traçar uma outra situação para as finais. Isso é uma outra história, vocês vão sentar lá, vão conversar e tal. Agora nós não podemos mudar mais as equipes, já sabemos contra quem e o que nós devemos fazer. Só que a vantagem, e o esporte é isso, eles também sabem o que podem fazer. Então eles vão se preparar lá para o lado de lá, nós vamos nos preparar para o lado de cá, e 4 dessas equipes vão voltar a se enfrentar com uma diferença. Não tem mais um turno completo. Você vai jogar um jogo, ganhou, vai para a final, perdeu, vai disputar terceiro e quarto. Então, por isso que eu digo assim, a gente tem que manter o nível, manter a postura tática e técnica, trabalhar muito alto e não baixar a bola. Baixou, não recupera mais, é muito pouco tempo. Muito bem. Bem, então fica aí o convite para quem gosta do basquetebol. No próximo dia 4 de setembro, 16 horas, ginásio Borel do Verné, a equipe do NBPG enfrentando o Campo Mourão pela 6ª rodada do Campeonato Paranaense de Basquete Adulto Masculino e a iminência aí de um grande jogo. Milos, quero agradecer a tua presença aqui. Sucesso, não só como atleta do time adulto masculino, mas também com as meninas do NBPG, que estão aí com uma cara nova, com uma nova perspectiva do basquete feminino da cidade. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando do trabalho da nossa equipe aí do Sub-17, também do nosso time adulto aí, que os dois estão aí em meio de campeonato. E lembrando também novamente o horário na quinta-feira, às 4 horas, o jogo do NBPG Sub-17 das meninas. Vamos lá dar uma força para elas, que esse jogo é importante. Maravilha, é um jogo decisivo para as meninas do Sub-17. Paulo, quero agradecer a presença aqui. Certamente você deve voltar aí em próximas edições para a gente estar falando aí dessa campanha do NBPG. Por enquanto, campanha invicta dentro do Campeonato Paranaense e a perspectiva que cresce a cada jogo de trazer mais uma vez a final do Paranaense para Ponta Grossa, né? Vamos tentar esse primeiro objetivo, né? Trazer para cá, para presentear, na verdade, o público que sempre prestigia a gente e quer ver bons jogos. E é importante que venham as boas equipes, que Campo Mourão venha com uma equipe boa. É a nossa representante agora dentro do Paraná na NBB, que é o nível mais alto do basquete. A gente tem que torcer por eles também, mas com um detalhe, aqui nós torcemos contra. E de preferência vamos tentar ganhar. Vamos, né? Lógico. Ok, muito obrigado mais uma vez. A gente vai para um rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho tem mais Cena do Esporte, fique por aí.